como vocês estão, gente? Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Cíntia, professora mestre em matemática, e nós vamos fazer a correção da semana 3 do PET 3 do terceiro médio. Vamos lá, gente? Vamos nessa! Então, bacaninha, né? A gente está estudando transformações gráficas, ele traz umas observações pra gente aqui, para o K maior do que zero, para o K menor do que zero, para f de x, para y igual a f de x mais k. Ele traz pra gente com K dentro do parênteses aqui. E vamos ver o que ele traz pra gente nos exercícios para facilitar a nossa vida. Questão 1. A figura ao lado apresenta o gráfico de y igual a seno de x junto com qual outra função. Então, y igual a seno de x é o gráfico azul. E aí a gente tem o seguinte, a função, sempre esqueço de colocar para desenhar, trigonométrica, ela é a mais b seno de cx mais d. Então é o seguinte, o a e o b, eles são responsáveis pela imagem da função, tá? A nossa função y igual a seno de x é essa representada pela linha azul. E a imagem dela vai do menos 1 até o 1, com o intervalo fechado. O A, ele sobe ou desce o gráfico, e o B estica ou encolhe. Se a gente olhar para a função vermelha, para a linha vermelha, a imagem dessa função é a mesma, do menos 1 até o 1. Então, essa outra função aqui que nós temos, que eu ainda não sei qual é, ela tem a mesma imagem da minha função inicial. Ou seja, né, na nossa função inicial aqui, que é y igual a seno de x, o nosso a é 0, porque não tem nada somando com x. O nosso b vale 1, porque o b é quem multiplica o seno de x. E se aparecer o seno de x, o b vale 1. O nosso c também vale 1, porque só tem o x. E o nosso d é 0. Na outra, o que a gente está tentando descobrir, se eu tenho a mesma imagem, eu falei para vocês que o A e o B alteram a imagem, o meu A é 0 e o meu B é 1 também. Então, o que acontece aqui? Olha, a primeira função, o A é 0, todas elas, na verdade, o A é 0 em todas elas, mas o B, que é quem multiplica a função, não é 0 aqui na C e não é 0 na D, porque seno de x sobre 5 é a mesma coisa que 1/5 vezes o seno de x. Então, eu já descartei duas funções. Bom, o que mais que a gente tem aqui agora? Né? Falta o C e o D. O que o C faz? O C, ele estica, né, dilata ou encolhe a função em relação aqui, ó, a nossa horizontal. Então, aqui, o período da função aqui, ó, esse espaço aqui que a gente tem, tá? O período dela daqui até ela fazer o movimento completo. Observa que a azul, ela tá com um período grande e a vermelhinha tá com um período pequeno. Quem é o período da função? O período é 2π dividido por c. Se esse c é um número grande, o nosso período vai ser pequeno. Por quê? Porque eu tô dividindo por c. Então, quanto maior for o c, menor vai ser o período. Ou seja, eu tenho aqui um seno de x igual a 5x, né? Y igual a seno de 5x, y igual a seno de x sobre 5. Nesse caso aqui, o meu c ele é pequenininho, meu c que é 1/5. Então, o meu período vai ser grande, vai ser maior do que o que está ali no gráfico. Então, essa daqui também não é. Nessa daqui, o meu c é 1. Então, também não faz diferença. Ou seja, a resposta correta é a letra A. Esse 5, ele faz o gráfico deslocar na horizontal, para a direita ou para a esquerda, tá bom? E aí a gente vai para a segunda questão. Qual função está representada no gráfico a seguir? Galerinha, né, a gente tem aqui esse pontinho aqui, que é o ponto em que a parábola muda de sentido, que é o vértice da parábola. E a gente pode observar aqui que esse vértice da parábola, ele tem coordenadas 0 e 1. Eu vou falar um pouquinho mais dele aqui. O x do vértice é menos b sobre 2a. E o nosso x do vértice foi 0. Então, eu teria, na verdade, 0 igual a menos b dividido por 2a.
Se eu brinco aqui, eu tenho que menos b é igual a 0, ou seja, o meu b vale 0. Então, essa aqui está cortada e essa aqui está cortada. Por quê? Porque a função de segundo grau, ela pode ser desse jeito aqui, né? Ela pode ser escrita ax ao quadrado mais bx mais c. Eu já descobri que o meu b é 0. Então, ela vai ser f de x igual a ax ao quadrado mais c. Ela não tem o b. Essas duas aqui, a gente teria um produto notável. Se a gente desenvolver, a gente ficaria com x ao quadrado mais 2x mais 1. E aqui embaixo a gente teria x ao quadrado menos 2x mais 1. Então, tanto na letra A quanto na letra B, a gente tem um B aí diferente de 0. Então, letra A e letra B estão descartadas. Depois, se eu continuar brincando aqui, o meu y do vértice é o delta sobre 4A. Então, o que acontece aqui? O meu y foi 1. Quem é meu delta? Delta é o vértice é menos delta sobre 4A. Quem que é meu delta aqui? Delta é b ao quadrado menos 4ac dividido por 4a. E aí, o que a gente teria aqui? O nosso b é 0. Então, a gente teria essa situação aqui. Eu só vou demonstrar para vocês o que acontece aqui. Então, eu teria que 1 é igual a 4ac dividido por 4a. Corto o 4 com 4a com a. O que eu descobri? Que o meu c vale 1. Menos com menos virou mais, e 0 ao quadrado é 0, não precisei de colocar. Toda vez, tá, gente, que a função estiver passando aqui, ó, no eixo y, no eixo das ordenadas, vocês podem falar que o b vai ser 0, e o c é o valor que ela tá pegando aqui, ó, onde ela tá passando em cima. Então, no nosso caso, é 1. Então, a gente descobriu agora que a nossa função é ax ao quadrado mais 1. Bom, não é a d. Não é a E, sobrou a C. Outra maneira de você olhar também seria o seguinte, ela não tem raiz essa função, ela não encostou no eixo x, né? Ela subiu, ela não tem raiz. Ela não tem raiz real. E das três que sobraram, a única que não tinha raiz real era o x ao quadrado mais 1, ok? E aí, para fechar, a gente vai para a questão 3. Fechar não, desculpa, tem a 4 ainda. A figura abaixo mostra os gráficos da função f de x igual a cosseno de x e o gráfico da função g de x igual a cosseno de x menos π sobre 2. Esses gráficos diferem um do outro por. Vamos lembrar lá daquela situação que eu coloquei lá em cima. F de x é igual a A mais B cosseno de cx mais D. Então, o que a gente tem aqui? Em ambos os casos, o A é 0. Em ambos os casos, o B é 1, porque quem está multiplicando o cosseno é 1. E em ambos os casos, o C também é 1. Quem está diferente de um para o outro aqui é D. Nesse caso aqui, o meu D é 0. E nesse caso aqui, o meu D é menos π sobre 2. O que a gente falou que o D faz, gente? Ele desloca o gráfico na horizontal. Então, a opção correta é a letra B. Questão 4. O gráfico de y igual a f de módulo de x apresenta simetria em relação à origem, simetria em relação ao eixo das abscissas, simetria em relação ao eixo das ordenadas, exatamente uma raiz real, duas ou mais raízes reais, mas não infinitas. Vamos prestar atenção no seguinte aqui. O gráfico desse tipo de função, eu vou fazer com vocês aqui, vou dar alguns valores aqui para o x, só para a gente visualizar o que vai acontecer aqui. Se o x for menos 2, o nosso y vai ser 2. Se o x for menos 1, o nosso y vai ser 1. Se o x for 0, o y é 0. Se o x for 1, o y é 1. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Vamos lá. Só para a gente observar com tranquilidade o que está acontecendo aqui no nosso gráfico. Então, ó, menos 2 no 2. Então, a gente teria um ponto aqui. Menos 1 no 1. Então, a gente teria um outro ponto aqui. 0 no 0. 1 no 1. E se a gente quisesse fazer aqui também, que eu não coloquei, 2 no 2. Aqui. Então, o gráfico seria isso aqui, ó. Gente, o meu gráfico não tá perfeito.
Eu tenho muita dificuldade de usar a régua nessa mesa, então tô vendo ali que eu tortei um quando eu fui colocar aqui. Aí ele ficou meio tortinho ali. Eu não tenho coordenação boa para riscar o gráfico sem usar a régua, mas seria algo parecido com isso aqui. O que aconteceu aqui? Aconteceu uma simetria. A gente vai falar assim, aconteceu a simetria em relação à origem. Só que não vai acontecer em relação à origem sempre. Foi em relação, né? A gente teve a simetria em relação à origem aqui, porque o gráfico é só de x. Aconteceu uma simetria em relação às abscissas. Não, a abscissa é esse eixo horizontal. Então, isso aqui, não. Exatamente uma raiz real? Não. Duas ou mais raízes, mas não infinitas? Não. O gráfico em relação de uma função modular, ele apresenta simetria em relação ao eixo das ordenadas. Ele faz isso aqui, como se fosse um espelho, porque ele não assume valores negativos aqui. Então, gente, a função modular, independente do valor que ela tiver, ela sempre vai ser esse estilo aqui, tá? Independente da função, a gente sempre vai ter algo semelhante a isso aqui. Então, é sempre em relação às ordenadas. Espero que tenham gostado. Se tiver com dúvida, ficar com alguma dúvida, coloca nos comentários que vai ser um prazer responder vocês. Estudem! Terceiro ano tá aí preparando para Enem, né? Então aproveitem para estudar de uma vez, não deixem para estudar em cima da hora não. E uma maneira de estudar é resolvendo essa atividade de vocês, pesquisando as dúvidas, procurando descobrir o que não conseguiu entender, tá bom? Um grande abraço para vocês, fiquem bem, se cuidem e se tiver tempo não, corra lá no canal do tio Marcos, que ele dá ótimas dicas de redação que vocês vão fazer no Enem e tá fazendo também a correção dos PETs. Fiquem bem, se cuidem e até breve!